Boa noite a todos que nos acompanham a partir de agora. Sejam todos e todas muito bem-vindos à live do Espaço Afluentes. Originalmente um espaço de coworking situado no centro do Rio de Janeiro, mas que por conta dessa pandemia teve que temporariamente fechar. Então estamos transferindo alguma das atividades culturais do Espaço Afluentes aqui para a internet, como muitos outros espaços e pessoas e agentes culturais têm feito. O Espaço Afluentes é um lugar muito interessante, você pode seguir ele pelo Instagram, pode ver também o canal dele no YouTube, enfim, tem o próprio site, um espaço que promove eventos culturais, é um portal de cultura, bem-estar, meio ambiente e muitas outras atividades, além de ser o espaço de coworking, né? Hoje, terça-feira, 30 de junho de 2020, minha segunda live aqui que eu faço no Espaço Afluentes. A primeira foi feita com Lenine e hoje eu espero aqui comigo, que já vai entrar para a gente bater um papo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, minha queridíssima, uma amiga muito querida, uma pessoa que eu admiro há muitos anos, né? Hoje eu vou receber Zélia Duncan. Não vi se eu... Ela já está aqui. Aqui. Ela já entrou, então peraí. Aqui, vamos lá. E lá vem você. Lá vem você, queridíssima. Que delícia! Queridíssima Zélia Duncan. Que bom te ver, que bom, que bom. Que bom te ver. Ontem só te ouvi, mas hoje estou te vendo. Que bom, saudade de você, dos nossos encontros, nossas conversas. Hoje eu vou afora um pouquinho. Sim, sim. Queridíssima, amiga de fé, irmã camarada. Irmã camarada. Irmã camarada. Seja muito bem-vinda à live do Espaço Afluentes. Estava explicando aqui um espaço totalmente feminino, totalmente à sua cara, espaço de saberes, de cultura, de bem-estar, meio ambiente, tudo a ver com você, tudo a ver comigo, coordenado por Mariana Roquetum. Quero conhecer esse espaço em breve, mas já estou feliz de estar, de alguma forma, perto dele. Sei que coisas muito bacanas estão sendo feitas aí e continuarão sendo feitas, porque a gente precisa disso. Precisamos. Muito obrigado por você ter aceitado. Eu sei que você está sendo hiper solicitada nesse período de quarentena. Você tem feito diversas lives, né? Muito obrigado por ter aceitado, querida. Imagina, com você sabe, Charles, é só você chamar que eu venho correndo. A recíproca é verdadeira, hein? Pode crer, pode crer. Se estiver lá no interior do Brasil e o seu baterista se machucar, você só me liga. Gente, olha que luxo. Olha que luxo. Você me dá uma Temos ligada. testemunhas, hein? Temos testemunhas. Vamos lá. Aí eu vou de trem, vou a pé, vou de trem, vou do que tiver. Que delícia. Olha só, uma pequena apresentação aqui. Eu peço licença a todo mundo, peço licença a você, Zélia, para poder ler aqui o meu roteiro, as perguntas que fiz. Eu acho que assim eu serei mais eficiente e a gente ganha mais tempo para bater papo. Você que sabe, vamos lá. Zélia de Niterói, escorpiã, que nem minha primeira filha, Dora. Nasceram no mesmo dia, 28 de outubro. Morou em Brasília até os 16 anos, veio para o Rio nos anos 80, estudou na Cal, né, que é aquela escola genial de atores, né, e atrizes. Estou me formando lá, esse ano voltei, estou me formando lá agora. Você é incrível, né? Você não deixa nenhuma aba, se deixa aberta, você fecha alguma aba. Eu tento, Charles, eu tento. Começou a cantar profissionalmente em 1981. E aqui eu relacionei toda a sua obra, discografia e outros projetos que a gente vai falar ao longo desse papo. Então, a gente vai entrar numa fase, agora no momento da nossa entrevista, do nosso bate-papo, Zélia, que chama-se Eu Me Transformo em Outras. Ok? Tá. Vamos lá? Então, com licença a todos, eu vou ter que ler aqui. O título do seu disco de 2004, Eu Me Transformo em Outras, é muito interessante. Mas eu não enxergo várias Zélias Duncans se revezando. O que eu vejo são diversas possibilidades para a mulher artista, observadora, que se reveza. E pensadora que você é também. Além de cantora,
músico e compositora. Você também é atriz, fez o Tô Tateando, fez o musical Alegria, Alegria, roteirista e apresentadora do Prêmio da Música Brasileira, ex-colunista do jornal o Globo e maratonista. Esqueci alguma coisa? Acho que não, você me lembrou de várias coisas. Nossa, Vamos falar um pouco dessa versatilidade? Isso foi devagar virando uma espécie de vício, acho, sabe, Charles? Eu, ano que vem, faço 40 anos de carreira. Eu conto desde que eu comecei profissionalmente, como você disse, em 81. Em maio de 81, eu tinha 16 anos. Fiz de um tudo, assim, nessa vida de cantora, desde backing até locuções, baile, noite, barzinho, primeiros barezinhos que eu cantei em Brasília, que eu morava lá. Minha mãe ia junto, porque eu era menor de idade. E eu cantava com Nelson Faria, que é hoje um grande músico, um grande mestre, professor e músico. E em Brasília esbarrei com músicos incríveis que me influenciaram muito, né? Como Jorge Helder. Então, esse começo meu em Brasília é até interessante, porque Brasília é conhecida como um ninho de Marco Pereira. Nossa, que honra, né? Cantar com Marco Pereira desde garota, e ele toca no Eu Me Transformo em Outras também. Então, Brasília era considerado um lugar de grandes músicos, e Niterói também, onde eu nasci, né? Então, que dizem que o músico de Niterói só atravessa quando pega a ponte, né? Então, eu acho isso uma delícia, uma piada velha que eu adoro. Assim. Então, na primeira fase toda da minha vida, eu só pensava em cantar, só pensava naquilo. Cantar sempre foi, desde que eu descobri que eu tinha uma voz, e eu descobri com 14 para 15 anos, e até desembocar nesses 16, pisando no palco da Sala Funarte com Marcelo Sabac, cantando com músicos profissionais. A gente mandou uma fita e o prêmio era fazer um show. E aí, ali, essa primeira fase toda, só pensando em cantar, mas já gostando muito e sempre das palavras. Sempre exercitando um pouco alguma coisa. Mas eu só fui virar mesmo letrista quando eu conheci o Christian Oyens, muitos anos depois, e Lucina. Foram os primeiros 2 grandes incentivadores meus como letrista. Aí, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, só pensando em cantar, eu pensei, eu vou fazer teatro. Tudo pensando que seria um ganho para cantora, sabe? Eu não pensei que eu fosse depois brincar realmente de atriz. Eu respeito muito o teatro. Eu acho que o teatro, esse risco do teatro, esse lance imediato, é uma coisa que me interessa, que combina comigo. Então eu comecei a me arriscar. Quando eu digo vício, o meu vício virou esse risco, né? A ponto de eu ir parar nos Mutantes, coisas improváveis, né, Charles? Então, sei lá, esse perigo me atrai. Claro, não sou boba. Vou fazer Tô Tateando, que é uma coisa muito teatral. Regina Braga me dirigiu, uma grande atriz. Eu me cerquei de gente de teatro, sabe? Fiz questão de me cercar. Simone Mina fez o cenário, fez o figurino. Teve Bibi Fragelli também fazendo depois um terno para mim. Eu levei 2 músicos. Quer dizer, eu preparo uma rede de proteção, porque se eu cair, vai ser um tombo macio. E a gente sempre cai um pouco, né? Viver é cair e levantar, né? Como diz o poeta, cair 6 vezes, levantar 7. Essa é a nossa vida. Assim. Mas isso me deu coragem. Não que eu não tenha medo, eu tenho um monte de medos, eu não sou uma super-herói, mas eu aprendi a fazer apesar do medo, sabe? Eu acho que isso é o grande aprendizado para mim. Eu vi você no Tô Tateando, aqui no Rio de Janeiro, né? Legal. No Ex-Tereza Raquel. Isso, e Zélia foi o Teatro Net, Ex-Tereza Raquel. Zélia, foi uma surpresa muito forte, muito grande ver você atuar tão bem nessa peça, assim. Você que... Vamos rasgar cedo aqui, mas tudo bem. Essa live é sobre isso também. Mas eu falava assim para a minha mulher, a Mariana, que estava do lado. Ela é tão talentosa, mas esse talento eu não sabia. Eu não conhecia. Você sabe que tem uma coisa que eu adoro, que aconteceu no NET, cara. Vocês tinham mesmo que estar lá, porque foi uma usina de carinho que eu recebi e essa surpresa boa, sabe, Charles?
Eu tive só gente que eu amava naquela plateia, mais aquele público que estava surpreso. E eu lembro muito porque o Mosca e o Lenine estavam lá. E quando acabou, o Lenine virou para mim e disse: perdemos você? Sim, Mas assim, sim, concordo. o teatro é diferente da música, mas ao mesmo tempo são indissociáveis, né? Porque nós, como artistas da música, a gente sempre tem um certo personagem que somos nós, mas somos nós revestidos de várias camadas, né? O Sim. teatro, ele vai lá no fundo, sabe? Ele te pega num lugar essencial que é, cara, que é muito bonito, é muito urgente, é muito perigoso e muito, sei lá, tem um êxtase ao mesmo tempo. Eu tive a sorte de viver isso, junto com tantas coisas boas que eu vivi na música, poder tirar essa casquinha do teatro. Eu nunca mais deixei de ser dirigida por atrizes. Eu fui dirigida Sim, nos meus shows, Ana Beatriz Nogueira. A primeira foi Bete sim. Coelho, todas as atrizes que eu sempre admirei, né? Regina Braga, Isabel Teixeira, atrizes essencialmente do teatro. Sim. Tudo que vem do teatro me interessa, sabe? E lembrando também que Tô Tateando é uma peça feita a partir de textos e músicas de Luiz Tati, que é um dos Um grandes pedacinho da mestres. obra dele. Nossa, sim, sim. Esse Então o cara, esse texto cara é sensacional, né, Charles? ele é E, assim, excepcional. e a gente inventou um espetáculo que não existia. Você vê, eu ia É, fazer 30 anos de carreira e eu inventei 3 metas para mim, sem ter nada na mão, nada. Eu falei, eu quero gravar o DVD do álbum Pelo Sabor do Gesto, eu quero fazer um álbum só de Tamara Assunção e quero você fez? fazer um espetáculo que seja teatral e que seja... eu enxergo nas músicas do Tati, em várias delas, personagens. Eu quero encenar essas... Eu cismei com isso. Eu chamei a Regina e ela falou, Zélia, eu nunca dirigi. Eu falei, mas eu nunca atuei, é perfeito. E a gente embarcou e foi uma emoção. Ele tem sempre, o Tô Tateando, ele está sempre me rondando. Agora vai fazer 10 anos, a gente tem vontade de reeditar para Sim, comemorar, sabe? assim tem que voltar. E eu achei, você falou que tem medo, interessante, porque esse projeto, você tinha os dois músicos ali com você no palco, Tô Sim. Tateando, né? Mas segurar um show é diferente de segurar uma peça inteirinha, né? E tinha um E todo o exercício ali, texto, diga, todo o desculpa. texto estava na sua, não, tudo bem. Todo o texto está em você, toda a atuação está Sim. em você. Os E eu músicos não olho estavam para lá para eles. tocar. Foi um exercício enorme para mim, porque eu não olhava para eles. Porque a gente, como artista de música, né, e o cantor que está lá na frente, a gente se apoia muito nos músicos. E eu amo a integração, eu amo as manifestações de cada um, a assinatura de cada músico, enriquece o que eu estou fazendo. Eu não olhava para eles. Eu não olhava. Então, foi um exercício para mim e para eles, né? Tércio Guimarães e Webster Santos eram os dois músicos Sim. extremamente versáteis. A direção musical era de Bia Paz Leme, outra pessoa que adora a obra do Uma Tati. parceira sua, né? Uma parceira. Sim, Ela está em parceiraça, em vários vários trabalhos. projetos a partir do Vários momento. Ela e o projetos. Cristian, né? É Exatamente. verdade. Falaríamos sobre ela. Olha, Legal. a gente começa então agora a nossa viagem pela sua carreira, querida Zélia, Hum. falando sobre o seu trabalho mais recente, de novembro de 2019, lançado pela Biscoito Fino. Uhum. Praticamente para mim, um disco manifesto, realizado com a sua parceiríssima cantora, compositora e violonista que deve estar aqui nos assistindo, a Ana Costa, Uhum. que é o álbum Eu Sou Mulher, Eu Sou Feliz, com participações de Áurea Martins, Alcione, Simone, deusa, Joyce, deusa, Elba, deusa, todas deusas, Leila Pinheiro, Mônica Salmazo, Martinalha, Nilce Carvalho, Fabiana Cosa, Fernanda Takai, Tereza Cristina, Cida Moreira, Daniela Mercury, Isabela Taviani, Lanlan e Júlia Vargas, é isso? Tem Nath Rodrigues, que quem trouxe foi Nath a Rodrigues Fernanda também. Takai, lá de BH também. Fora o Islã das Minas, que abrem o disco falando poesia. Essa abertura é fantástica, Nossa, fantástica. a gente faz Vamos um falar desse vocal. projeto? Esse projeto, cara, é exatamente isso, é um álbum manifesto. Tanto que no encarte, que é um encarte, quem fez a direção de arte foi Flávia Soares.
O encarte, você abre ele todo assim, é mesmo como se fosse um manifesto, esteticamente. Tem 3 textos pequenos de Vilma Piedade, Eliane Brum e Márcia Tiburi. Todo cantado por essa mulherada. Várias mulheres tocam no disco, né? A gente deu 5 que eu chamava de pink cards para 5 músicos homens. O resto todo era mulherada tocando. E tem uma coisa que eu adoro no disco, eu e Ana Costa não cantamos no disco, só fazemos coro, porque foi a nossa primeira atitude feminista. Eu propus a ela, não vamos cantar, vamos ceder o nosso lugar para outra mulher. Então são 16 cantoras. O Charles, foi uma emoção, foi feito com um orçamento muito pequeno, mas com o apoio da Biscoito Fino. A gente queria exaltar a mulher. Então, e tem um detalhe, a gente fez uma música, que é a música que a Alcione canta, que abre o disco, depois do Islã das Minas. A Ana Costa é uma parceira sensacional, ela tem evoluído imensamente como compositora, é uma coisa. Sim. A gente entrou num delírio de compor. Era assim, de manhã pintava uma melodia, eu botava a letra, já mandava outra. Foi assim, foi na época da campanha eleitoral, uma campanha muito violenta que nós vivemos, muito agressiva. Eu comecei a me envolver muito, a aprender a me colocar em público. Foi realmente um processo, sabe? Foi gradativo. Até eu me sentir forte, sem medo para falar as coisas que eu quero falar. Não tenho vontade de agredir ninguém, porque acho que as pessoas que se encarregam dessa parte não são a minha turma, né? Minhas armas são outras. Minha arma é fazer um disco desses, que diz eu sou mulher, eu sou feliz. Já é uma frase manifesto. Todas as letras são minhas, todas as músicas são da Ana. Cada mulher que chegou se emocionou. Cada mulher entendeu de uma maneira muito forte que aquilo era delas. Aliás, esse disco é para todas nós mulheres, para as mulheres que estão ouvindo e para homens como você, que tem escuta, sabe? Um homem feminista é um homem perfeito. É um homem que abrange, sabe? Que não se sente na sua masculinidade abalado ao dar força para a mulher. Pelo contrário, compreende que uma coisa é completamente complementar da outra. E o mundo só tem salvação se o mundo tiver homens como você e se o mundo compreender a luta antirracista, que é a luta da desigualdade também. São as nossas grandes feridas, né, Charles? Então esse disco falava dessas coisas. Tanto que a primeira música, a Ana Costa, isso quer dizer que é divertido nela, ela me brifa às vezes. Eu adoro ser dirigida, ser brifada. Então ela virou para mim, mandou o samba, mandou a melodia e disse, é um dia na vida de uma mulher. Pô, e eu comecei, mais um dia vem, com ele uma mulher vai levantar. No rosto a água lava o que não deu para descansar. O dia tá batendo no portão. Tanto tempo faz que ela não se olha devagar. Barraco sem espaço para um espelho pendurar. Criança chora e haja colo para ninar. E ela vai indo. E no final da música, eu sempre me arrepio falando isso, engraçado. No final da música eu falo, e a noite é linda e escura como sua pele, e ela chora como se fosse cantar. E a noite é linda e escura como sua pele, e ela canta como se fosse chorar. Eu descobri, no fim dessa música, que essa mulher só podia ser negra. Uma mulher que cuida de um monte de filhos dentro de um barraco, sozinha, porque, Charles, são mais de 11 milhões de mulheres que são pai e mãe de uma família. Mulheres sozinhas, assumindo toda a responsabilidade de levar adiante esses filhos na marra, né? E só elas sabem o que elas passam. Então, quando a Alcione cantou, eu estava do lado dela, minhas lágrimas escorriam, sabe? Porque a Alcione, ela disse para mim, eu sei quem é essa mulher. Então, cada mulher de cada faixa fala do que nos compõe, né? Porque nascer mulher é nascer correndo perigo, sabe, Charles? É nascer tendo que lutar, tendo que provar, tendo que matar o tal do leão todo dia, né? Aí tem uma faixa, por exemplo, que eu li uma coluna da Eliane Brum,
que é uma escritora, jornalista que eu admiro profundamente, onde ela dizia que nós mulheres somos tocadas antes de nos tocar, somos olhadas antes de nos olhar. Se você sai na rua, 10, 11 anos, seu corpo mudando, as mulheres sabem o que eu estou falando. O jeito que a gente é olhada, nem a gente sabia que podia se olhar assim. E quantas de nós não são tocadas antes de conhecermos o nosso corpo? Aí tem uma música chamada Entre Olhos, que é Júlia Vargas e Lucina, que fala disso, sabe? Mas os refrões são muito poderosos, sabe? Meu sagrado é meu segredo, a natureza é meu enredo, sou de tudo um tanto e veja, sou uma só e nunca sou a mesma. Então, assim, eu tentei botar todas as, sabe, todas as lutas. Claro que eu não consegui fazer tudo, somos muitas, eu não conheço, eu mesma que sou mulher, certamente não conheço todas as lutas. Eu queria que tivesse, por exemplo, uma mulher trans cantando, e na época a gente não conseguiu. Mas é uma falta, sabe? Eu queria ser o mais abrangente possível. Mas todas estão convidadas para a nossa festa, porque por mais que doa, é uma festa, porque a gente sobrevive e a gente leva esse mundo adiante, sabe? A gente sabe o poder que a gente tem também. Então esse disco é para isso, sabe? É um disco fantástico. Eu ouvi ontem de novo, enquanto escrevia esta pauta aqui. Fiquei muito emocionado por estar revisitando a sua história e ouvindo o disco ao mesmo tempo, né? A música ajuda bastante quando você está escrevendo. Às vezes atrapalha, às vezes ajuda, né? Só atrapalha quando distrai. Demais. Às vezes é tão forte que você não consegue fazer mais nada. Eu não faço nada. Mas não é o caso disso. Não é o caso. Não é o caso desse, porque o disco ajudou a construir a pauta também. Sim. Por conta da temática dele, né? Eu recomendo, quem não conhece ainda, vai em streaming, ele está disponível, e também ele é vendido e foi fabricado em CD, né? Pela Biscoito Fino. É um disco fantástico, Eu Sou Mulher, Eu Sou Feliz, assim, um disco que, do começo ao fim, da faixa de abertura, que legal, a última faixa, que se eu não me engano é com Mônica Salmazo. Exato. Assim, a nossa geração ainda acredita no roteiro de um disco, né? Sim. Então, assim, eu queria muito, e Bia Paz Leme produziu também, e Ana Costa junto comigo, a gente divide isso, eu queria muito que a Mônica encerrasse, porque eu acho que aquela música que se chama Nascer Mulher era uma síntese, sabe, do resto. Então eu convido as pessoas a ouvirem do começo ao fim, se tiverem tempo interno para isso, porque a gente está contando a nossa história ali, de todas nós. O álbum é fantástico e é extremamente emocionante. É incrível. Quem não conhece, por favor, conheça. Olha só, você é muito atuante nas redes sociais de um período para cá, especialmente seus vídeos, ótimos vídeos que você faz no Instagram. Num deles, você citou preconceitos que você sofreu quando você era mais jovem, Zélia. Por exemplo, preconceito por ter a voz grave, e preconceito por ser mais alta que a média das mulheres daquele momento. Como é que foi? Como é que você lidou com isso? Esse negócio que a gente sofre muito, de um modo geral, com gordofobia, esse tipo de coisa, né? Cara, eu tenho 1,71 m. Eu acho que já perdi 1 centímetro, já estou na fase de encolher um pouquinho. 1,70 m, vai. Falando grave, com 12, 13 anos, eu já tinha essa altura. E falava grave. Eu tinha muita vergonha. Eu queria me enfiar debaixo das coisas. Eu queria ser mignon. Porque as adolescentes, pré-adolescentes, é muito difícil ser diferente quando a gente é muito criança. Em qualquer época Imagina quando você está naquela fase, né? Então eu tinha um pouco de vergonha. E eu me sentia... E eu sentia um pouco desse preconceito, sim. Sabe? Até outro dia eu falei, conversando, acho que com a Bruna Linsmaier, bati uma conversa, um papo com ela muito legal. E eu contei para ela que uma vez, quando eu estava começando a cantar, um jornalista escreveu que eu devia ter algum problema de hormônio. Isso é muito maldoso, né? Isso é muito feio, assim. E eu até brinco, ele devia me ver agora com 55, o que é problema de hormônio, meu irmão? Espera, né? Espera. Então, assim, e aquilo para mim foi chocante, eu era muito nova, eu comecei a cantar com 16.
né? Então ler algumas coisas pesadas assim é esquisito. E então eu O que tinha, que você ouvia das pessoas? o que eu via. É, por ter a voz grave, que tipo de coisa as pessoas falavam? Bom, essa foi uma delas. Eu tenho dois irmãos mais velhos, né? Então eu sofria porque no telefone me confundiam com ele o tempo inteiro. E, cara, era muito chato, sabe? Eu tenho dois irmãos, eles eram muito gatos. Não que não sejam, mas somos todos coroas, né? E as meninas ligavam muito lá para casa, eu atendia. Elas achavam que eu era eles, fingindo que não era. Então, eu ficava arrasada com esse negócio. E esse negócio de... você tem voz de homem, né? Que voz... Então demorou até eu entender o quanto de alegria a minha voz ia me dar, sabe? Eu tinha muita vergonha. Então descobrir que a minha voz servia para cantar foi uma utilidade tanto que eu arranjei para mim e para minha vida, sabe? Porque eu tive muitos momentos de ter vergonha. E eu comecei a cantar no mesmo ano que eu descobri que eu era gay. Então era muita descoberta e eu sentia vergonha, sabe, Charles? Mas eu acho que cantar me ajudou na autoestima, mesmo com toda a dificuldade que era. E eu cantei à noite. À noite você está muito exposta. Eu comecei a cantar à noite com 16, vim para o Rio com 18 para tentar a minha carreira e cantei à noite. E à noite você ouve muitas coisas. Muitas coisas. Sim. Você leva muitas cantadas, ou sei lá, eu nunca fui um modelo de feminilidade, então, sabe, tinha umas insinuações e eu sofria, porque eu queria cantar, sabe, eu não estava lá procurando nada, eu queria só cantar, e eu nunca bebi. Então, os caras mandavam drinks, botavam em cima do piano, eu não bebia, aí o dono da casa me repreendia, sabe? Poxa, você não Claro. aceita as bebidas? Cara, eu não Como bebo. assim? É simples, o que eu vou fazer, né? Então, eu, durante muitos anos na minha vida, me senti inadequada, sabe? Inadequada, grandona, falando grave. Era difícil, assim, eu me sentia desajeitada e eu era. Nem sei se eu sou ajeitada hoje, mas hoje eu gosto mais de mim, sabe? Mas sabe, eu me sentia isso, fora do padrão demais. E demorou um tempo até eu entender que ser diferente é normal, sabe? Sim, lindo. Eu te conheço há muito tempo, É né? verdade. E eu vi isso de você agora, repassando a sua vida, descobrindo isso, que as pessoas implicavam com a sua voz grave em outras fases da vida, né? O que para mim é o contrário. Uhum. Eu sempre achei, não que uma pessoa precisa ter voz X ou Y, ela tem a voz que ela tem que ter, mas assim, já que trabalhamos com padrões na nossa sociedade, uma mulher de voz grave, assim como um homem cantar em falsete, sempre foi uma coisa muito interessante para mim, né? Poxa, nem Mato Quando Grosso que vi, diga, né? quando vi em Mato Grosso aos 13 anos, Olha né? só, é um E que choque, né? É um e choque que bom. cantando em falsete, sim, e que a sociedade brasileira recebeu muito bem É em Mato Grosso verdade. na televisão na época, né? Eu acho que quando eu vejo as imagens dos Secos e Molhados, em Sim, 73, eu não acredito na coragem é, do Ney, na ousadia do Ney, né? sim. Um cara focado, né? Focado no principal, né? Não levava desaforo para casa. Não, Ele contribuiu demais com tudo. E é muito triste a gente viver um momento de tanto retrocesso sim, num país que oferece uma riqueza diversa como a nossa, né? Esse passo atrás que o Brasil deu, querendo passar uma régua nas pessoas, né? Que nunca vai conseguir. Régua nesse sentido de mas igualar para baixo, né? Porque cada vez que você nega o valor de uma pessoa por ela estar fora do padrão que você tem na tua cabeça, você está diminuindo sim, você, né? Você está diminuindo o seu horizonte. E isso é muito triste. A gente está relutando, é a impressão que eu tenho. Tudo bem, estamos vivos, vamos fazer o que der, sim. mas a gente tinha tanta coisa para avançar, né? E aí a gente andou para trás. E aí
eu me sinto forte agora para falar das coisas e ao mesmo tempo um pouco cansada, sabe, Charles? Pô, num mundo onde a natureza humana é tão complexa, né? Ao invés da gente desfrutar dessa complexidade, o movimento é de matar essa complexidade. Então, eu fico triste. O Brasil sempre foi campeão de violência. É porque a gente, hoje em dia, se sente chocada com certas coisas. Então, é legal a gente pensar de onde elas vieram. Não que eu saiba exatamente, mas eu fico pensando. Né? O Brasil sempre foi campeão de assassinato de LGBTQIA+. Né? Agora, eu acho bom essa sigla aumentar. A gente brinca que não consegue decorar. Tudo bem, você tem que respeitar. Tá sabendo? Um dia você decora, mesmo porque as letras vão continuar. Eu espero que elas cheguem no Z, que é a minha. Quem sabe eu não consigo fazer uma letra Z diferente, né, Charles? Então, assim... Vai chegar, sim. Vai chegar. Então, vai chegar. Essa violência contra essa comunidade sempre aconteceu. Né? A comunidade trans, por exemplo, a média de idade é 36 anos. Com 36 anos... a pessoa está na flor da idade para viver o que amadureceu um pouco. E não, essas pessoas têm histórico difícil. E assim, aí eu fico agora, com a minha cabeça, não só pensando nesse absurdo, sabe, Charles? Eu fico pensando aonde eu vou contribuir de verdade, sabe? É abraçando essas pessoas, é botando elas no meu convívio. Sei lá, sei lá, tudo que acontecer, incluir. Né? Incluir. Até para as pessoas entenderem, tem algumas palavras que estão surradas, como lugar de fala, expressões, né? Invisibilidade, visibilidade. Gente, dói muito ser invisível. A gente tem que falar disso. E quem tem que tornar as pessoas visíveis somos nós. Claro, elas têm a luta pessoal delas de se amar, né? Do famoso orgulho. O orgulho é muito importante. Ser orgulho de quem somos, né? Então isso dá trabalho para quem é diferente, é trabalho para uma vida inteira. E por isso até eu falei no meu último Zóio no Zóio, eu falei, poxa, se você é hétero, tenha orgulho dos seus amigos, mostre para eles que você tem orgulho deles. E você sabe que eu tive um resultado? Tive um resultado, até de amigos muito próximos me ligarem, puxarem um assunto e de repente dizerem, eu tenho muito orgulho de você. É legal isso, manifesta isso. Deixa explícito que você se orgulha dessas pessoas e que são pessoas que têm tanta coisa para dar. Né? E aí essa comunidade jovem da favela, o momento é delas, a potência está lá. Então se eu sei disso como branca privilegiada, eu tenho que pensar onde que eu vou ajudar a abrir esse caminho. Eu acho que é esse o nosso papel agora, quando sair daqui, sabe? Quando a gente que também é privilegiado de poder estar em quarentena, para que as pessoas de serviços essenciais saiam, a gente que se sente meio babaca de ver um monte de gente furando a quarentena, né? Mas a gente a gente que acha que sabe pensar, que supostamente faz alguma coisa, a nossa obrigação é maior, a nossa responsabilidade é maior. Eu só penso nisso, Charles, agora. Eu penso nisso o tempo todo. E foi pensando nisso que eu comecei a me expor mais, sabe? Como... para achar a interlocução das pessoas, que eu falei, vem cá, eu estou estranhando o Brasil que escolheu um governo de extrema-direita, fascista, que frontalmente destrói. Né? E o que a gente está vendo aí, o plano é destruir e apontar o dedo para os fantasmas alheios. Agora, passados, sei lá, 2 anos já, a gente está vendo a destruição. 1 ano e meio? Olha eu com vontade que isso acabe. 1 ano e meio, né? Nada se construiu. Se destruiu muita coisa e absolutamente nada se construiu. Então, por que ainda tem tanta gente que está achando isso bom? Quem são essas pessoas? Foi pensando nisso que eu comecei a falar. Porque eu não quero falar com gente ignorante e agressiva. Eu quero falar com quem está em dúvida. Eu quero falar com quem votou porque alguém disse, votou sem pensar, que de alguma maneira está arrependido. Ok, isso nos levou à desgraça, mas as pessoas têm lá o seu direito de errar. Né? Pensar diferente, todo mundo tem direito.
Mas o que se configurou na nossa frente foi uma coisa muito perversa desde o começo. Não há engano. A gente sabia no que estava se metendo. Por que você quis se meter nisso se você estava vendo? Né? E se você não estava vendo, por que você não quis ver? Isso aí é onde a gente... É um ponto cego do Brasil que tem muitos problemas. O Brasil não era um paraíso antes disso que está aí. Mas o que a gente vê agora é uma determinação em destruir as instituições que nos garantem uma parca e frágil democracia. Né? A Constituição Cidadã, poxa, ela foi um grande ganho para todos nós, mas ela foi sendo destruída. Né? E desde muito tempo. Eu aprendi até ouvindo Krenak, Ailton Krenak, que é um líder indígena maravilhoso, um cara que a gente tem que ouvir. Né? Ele ajudou a fazer a Constituição, sabia? Ele estava lá. Ele foi ouvido. Olha que coisa linda. Mas ele diz que logo depois começou a carruagem a virar abóbora. Né? Já na época do Fernando Henrique, quando o ministro da Justiça, que era Nelson Jobim, começou a relativizar, por exemplo, o item relacionado aos indígenas. Que não podia relativizar. Tinha que cumprir o que eles tinham combinado. Sim. Aí aquilo foi entortando. Então, assim, é legal a gente olhar um pouco para trás, para ver de onde veio, entender esse nó cego, essa cegueira absurda em que nós entramos, um desejo pela destruição. Né? É muito louco a pessoa não ver que nada está sendo construído e que algumas coisas boas estão sendo banidas. Né? Ainda bem que tem alguma reação. Né? Mas mesmo assim, é muito impressionante a gente ter que relutar por princípios básicos de ser humano, de humanidade, de amor, de solidariedade, de, sei lá, cara, de você encontrar dentro de você uma ponte com o outro. Né? O outro é um universo. Mesmo o cara que está ali do lado do cara que vai à igreja, né? São universos completamente diferentes. Então, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, sabe, Charles? Mas é legal a gente pensar sobre isso. Aliás, não é legal. É a única saída, a meu ver. Sabe? Eu acho mesmo. Que é tentar sair junto. Observando as lutas das pessoas mais urgentes. Sabe? O feminismo negro, as mulheres negras. A causa gay, mas antes a desigualdade e a causa negra, a meu ver. Eu botei isso na minha frente. Antes de mim. A luta é essa. A desigualdade que tem tudo a ver com racismo. Sim. Eu estive numa bate-papo, palestra da Helene Brum. Que maravilha. Aqui no Rio. Eu não estava aqui. Eu estava, a gente foi com Mariana. Estava louca para ir. Foi uma conversa incrível que ela teve com a plateia, mas ela chamou atenção para uma questão. No momento em que um deputado federal sobe para falar e homenageia e destaca um torturador como sendo um grande herói da pátria, ali, quando ele passou por esse momento impune, quando nem a própria classe se uniu para dizer, olha só, isso você não pode fazer, você vai perder o seu mandato. Quando ele passou ali impunemente, ali a gente já sabia para onde estava indo, né? Isso hoje, falando, a Eliane chamando a atenção, né, das quebras que a democracia sofreu a partir daquele momento, independentemente do processo que estava sendo julgado, que era o impeachment, desmoralização, né, da Dilma, né? Mas a maneira como um cara usa aquele momento que ele pode falar, para destacar uma pessoa que foi reconhecida pela ditadura militar como um dos grandes torturadores que torturou e matou, o Brilhante Ustra. Sendo que, recentemente, a viúva dessa pessoa, que hoje já não está mais entre nós, foi recebida no Palácio do Planalto com honrarias assim, de herói da pátria. Ela não tem nada a ver com isso, eu acredito. A viúva dele, a gente não pode responsar a viúva dele por nada. Mas vamos combinar assim, que ali é uma sequência de um pensamento que propõe esse tipo
É uma de declaração coisa que ele como está saída fazendo, para o né? Brasil. É uma declaração, é uma saída para o Brasil. Vamos falar quem são os nossos heróis. Né? São esses. Né? Exatamente, É exatamente. E, muito triste. assim, tortura que é, teoricamente, um crime hediondo. Aí o cara Sim, vai lá, faz aquilo, e aqui eu mando um beijo pro Jean, todo mundo sabe por quê. sim. Aliás, numa noite que eu gostaria de apagar da minha mente. Eu terminei aquela noite aos prantos. Primeiro porque foi um golpe. Imagina, tudo que já foi feito de tão mais grave agora, né, que ainda não aconteceu o impeachment. Mas naquela noite, o desfile de horrores que a gente viu, de degradação daquela casa, Foi é o que chocante, não foi? é Foi chocante chocante. demais. É chocante. É o que a gente Foi está vivendo, chocante. né? De lá para cá, nada deu certo. Perdemos a Marielle. Perdemos a Marielle. Eu não acredito. Aquele dia que eu também adoraria apagar da minha mente e ela poder estar aqui com todo mundo. Aquele dia também foi outro marco de que a lama estava tomando conta do Brasil e muito, principalmente, infelizmente, do Rio de Janeiro. A gente No Rio de vendo as Janeiro, coisas. desculpe te interromper, eu estava num programa da Maria Beltrão, no Estúdio I, Pude ir. fui falar, isso em 2018, fui falar sobre, não sei se sobre Beatles ou sobre Woodstock. De vez em quando tem alguma pauta desse tipo, alguma efeméride, né, Maria Beltrão me convida para o programa dela, que eu adoro, Ela não é e boba, vou, né? Ela não é boba. e vou. E Ah, fui. E falamos ali, e depois teve uma conversa de bastidor em 2018. Estávamos nos aproximando da eleição. Não era claro pelas pesquisas do que ia acontecer, mas o Otávio, que hoje é comentarista, jornalista, acho que é Otávio Guedes, né? Ele é comentarista hoje da Globo News, ele disse o seguinte ali, para uma turma que, se não me engano, eu, André Trigueiro, só os craques ali da Globo News, eu no meio deles. Assim, eu estava delícia. me sentindo o máximo, né? Estava me sentindo o máximo. Otávio Guedes disse assim, olha só, essa pessoa que hoje está ocupando a presidência, que eu prefiro não falar o nome, não me Eu também sinto não bem, me gosto, também me desculpe, faz né? mal horrível. Mas o atual presidente, enfim. Essa pessoa ela já está eleita, não tem volta, já está eleita. Outras pesquisas feitas de forma diferente já indicam a vitória dele, não tem volta. É só você olhar para o que aconteceu no Rio de Janeiro na eleição anterior, em que foram para o segundo turno Marcelo Crivella Marcelo Crivella e Freixo. Né? Ele falou, o Rio de Janeiro é o Brasil antecipadamente. O Otávio teve Nossa, essa tirada. ele As coisas que acertou. acontecem no Rio de Janeiro vão acontecer no resto do país depois. E aí, Nossa Senhora. E o eu propus, Crivella é uma cópia fiel, né, daquilo. O Crivella, o jeito dele falar com o povo, como se fôssemos todos débeis mentais, quando que ele, que é o cara vazio da história, e perverso e tendencioso. Uma das primeiras coisas que ele quis fazer foi acabar com a festa de Iemanjá. Charles, olha isso, um prefeito racista. O o Estado laico prefeito que mandou não lembrança, o sabe? prefeito que não apoia o carnaval do Rio de Janeiro, Que não né? quis O dar a carnaval não chave tem para o uma Rei Momo, sabe? é, Uma coisa simbólica. E olha, se não fosse por todo o valor cultural, que essa palavra cultural, eles têm alergia, né? Que fosse sim, pelo dinheiro que o Rio de Janeiro, muitos profissionais trabalham e geram dinheiro para o Rio. Né? É uma vergonha o que ele fez agora, o que ele está fazendo com a Covid, adulterando, deixando de dar os dados. Isso é crime. Isso é crime. Né? Aí juntou, né? Juntou com Witzel, Crivella, a família que é de lá, as milícias. A gente está numa situação extremamente delicada e ruim. sim, Não difícil. sabemos o que vai acontecer, mas aí eu acho, sabe, que a gente É, tem que ir para a rede, porque a pressão na rede tem dado alguns resultados. Eu digo para as pessoas, vão para a rede, sabe? Façam seus protestos lá, porque é o que a gente tem hoje de muito importante. Então eu fui, como eu te falei, fui aprendendo, apanhando, claro, quem é que não vai apanhar? Né? Você não precisa falar todo dia para você apanhar. Mas eu comecei até a aprender a apanhar e não deixar doer. Porque nós somos pessoas públicas, nós que somos artistas, a gente, teoricamente, a gente trabalha com amor. Vou correr o risco de ser meio sim, o romântica tempo todo. aqui. Né? A gente quer ser amado.
Eu não quero ser amado a qualquer preço, sabe, Charles? Outro dia o Jean me perguntou, Zélio, você nas redes, você acha que você perdeu fãs? Claro que eu acho. Mas eu perdi o que eu tinha que perder. E ganhei também. Ganhei gente maravilhosa. Eu converso com muita gente quanto na medida do impossível. E leio coisas na medida do impossível. Mas eu sou escorpião. Pergunta para Dora. Eu sou escorpião. Eu prefiro a verdade. Eu prefiro a verdade na medida que der. Sabe? Eu prefiro isso. Eu nunca agi diferente na minha vida musical. Eu decepciono as pessoas o tempo inteiro. Quando eu vou cantar Tati, você acha que é todo mundo que gosta? O cara entra no teatro achando não lê nada e acha que vai ouvir Catedral. Tudo bem, eu amo Catedral. Mas ele chega lá e vê eu fazendo Tati. E tem os caras que, sei lá, as pessoas que vão ficar decepcionadas. Mas tanta gente conheceu Tati, amor. Aí, como diz a música do Braulio Tavares com Lenine, já que você tá com o Lenine um pouco na cabeça que você falou dele, eu persigo, tem uma música que eu amo deles, ele fala, eu persigo o que falta, não o que sobra. Sabe? Então, a gente vai e fica a obra, mas eu persigo o que falta, não o que sobra. Se eu tivesse perseguindo alguma obra, que isso é até meio arrogante de se falar, eu não tinha feito metade do que eu fiz, que acaba sendo a minha obra. Né? Olha, eu proponho o seguinte, querida. A gente tem um momento aqui da minha pauta mais apimentado, que é sobre racismo, sobre Brasília, sobre feminismo, que vai vir daqui a pouco. Eu estou cronometrando o nosso tempo aqui, nós temos 13 minutos nessa live ainda. Tá. Não sei se você se importa, talvez a gente pode ficar só com isso, a gente pode ir até e depois abrir mais um segundo tempo, porque eu confesso a você, eu não cheguei nem na metade disso aqui ainda. Eu falei muito também, né, Charles? Eu falo muito. Não, por favor. Então, se você tiver numa boa, a hora que tiver quase encerrando essa, a gente fala para as pessoas, olha, o arquivo vai parar, mas a gente volta na sequência. Tá? Eu tenho um lance para fazer daqui a pouco. Mas eu poderia ficar um pouquinho, mas eu tenho um lance para fazer depois. Adoraria ter toda a noite aqui para conversar. Não, a gente pode só para um evento. Só para gente. Vamos lá. Vamos junto. Só para a gente não se despedir assim, vem aqueles 30 segundos e acabou a live. É muito chato. Pelo menos a gente volta, né? Tá. Olha só. Vou pedir para você falar uma referência sua, uma cantora que é referência, um disco que você levaria para uma ilha deserta e uma canção que você gostaria de ter composto. Ai, que difícil. 3 coisas. Eu vou escolher uma brasileira. Não vou escolher Johnny Mitchell, nem Ella Fitzgerald, já fica no ar. Vou escolher Elis Regina. Vou escolher Elis Regina. Vou escolher, influenciada pela minha escolha, eu vou escolher Elise Tom para levar. Tá? A última é... Que canção você gostaria de ter composto? Isso aí é dificílimo para mim, porque como intérprete também, tudo que a gente canta a gente queria ter feito, né? Tudo que a gente canta a gente queria ter feito. Ai, peraí. Só estou pensando em clássico. Vou falar numa música que é das que eu mais amo, que se chama Valsa Brasileira, de Chico Buarque e do Lobo. Que não é pro meu bico, mas eu adoraria ter feito. Nossa, brasileira, Elise Tom e Elis Regina, fantástica. Elis Regina, uma das maiores cantoras do mundo, sem dúvida nenhuma. Você sabe, Charles, esse disco Elise Tom, eu conheço, e aliás eu me emociono com coisas tão malucas, eu me emociono com a respiração dela, sabe? Eu me emociono demais, e tem uma música que eu acho que é O Que Tinha de Ser, que quando ela termina ela faz... É uma loucura. Eu só dessa respiração eu quase morro. Acho uma coisa. Ela é fantástica. Temos vários amigos aqui que passaram por aqui, eu não consigo ler e ver você no mesmo tema. Passaram por aqui PJ, do J Quest, um dos maiores baixistas que eu conheço da pontualidade. Passou Cristina Dória, Cristina Dória, tantas pessoas incríveis. E nossos amigos que estão aqui, muito obrigado. A gente daqui a pouco...
Daqui a mais ou menos 10 minutos esse arquivo se encerra, a gente pelo menos volta mais um pouquinho e deixa aquele gosto de quero mais com todo mundo que Falou. nos acompanha aqui, Legal. né? Claro, a gente sempre Olha se só, encontra de novo. a gente volta pelo menos para falar mais um pouquinho, porque Zélia tem compromisso. Muita gente, Zélia, afirma ter alcançado algum tipo de progresso nesses tempos de quarentena. Muita gente, por exemplo, se lançou nas tarefas domésticas, acabou indo para a cozinha e curtiu cozinhar. Sim, sim. Qual é o seu progresso nessa quarentena? Ui, eu adoraria que fosse cozinhar, Charles, eu adoraria. Não rolou ainda Mas assim. tudo bem. Mas eu outro dia fiz um nhoque, olha que maravilha. Eu tenho a É. sorte de ser vizinha de Roberta Sudbrack, meu irmão. E é uma mulher generosa, maravilhosa. Ela fez um FaceTime comigo, passo a passo. Eu fiz um nhoque maravilhoso. Faço coisinhas assim, mas adoraria ter virado mesmo uma cozinheira. O que eu fiz nessa... Eu fiz um curso de violão com Nelson Faria, que foi maravilhoso. Eu fiz um curso de Uau. Clarice Lispector com Zé Miguel Wisnik. E Sensacional. eu fiz uma coisa assim, que é o que eu estava e estou ainda aconselhando para os meus amigos todos, que é acordar e pensar, eu preciso passar por esse dia. Isso para mim é novo, sabe? Não botar a ansiedade muito na frente e passar pelo... E eu tenho tatuado este exato momento. Eu acredito no momento, no instante. Mas o que a gente está vivendo é muito literal, né? De tá ali e não poder projetar tanto. A gente não sabe nem direito quando a gente vai poder sair. Quando sair, vai ser devagar, vai ser isso, vai ser aquilo. Ninguém sabe nada, assim. Eu tenho feito assim. Eu tenho também escrito mais. Tenho tentado fazer as coisas que eu adiei um pouco em termos de escrever, de ler. Mas eu tô nessa. Assim, nada de que fosse tão diferente de mim, a não ser tentar uma coisa que eu não vim para esse mundo com esse refil, que se chama paciência. Boa. Difícil. Vamos virar a página. Bora. Quer dizer, já virei com essa pergunta. Agora, estamos no momento aqui da nossa entrevista que eu batizei de quarentena e ódio. Opa. Palavras do professor e historiador Leandro Carnal. Abre aspas. O ódio é a resposta mais fácil, mais tranquila e mais histórica para produzir união, identidade e capacidade de atingir um objetivo em comum. É por isso que o ódio sempre esconde outros interesses. Uau. O ódio é incrível isso que ele falou, porque a gente está passando por isso e a gente historicamente observa que o ódio... É fácil as pessoas se unirem pelo ódio, porque em geral são pessoas altamente recalcadas, pessoas que não desenvolveram um raciocínio amplo para o mundo, pessoas que têm muita inveja. Né? O que está por baixo do ódio é a inveja. O ódio é recheado de inveja. Né? Tanto que nós, artistas, fomos muito atacados porque a nossa vida é muito idealizada. Né? As pessoas acham que a nossa vida é um mar de rosas, que nós estamos sempre montados em dinheiro. E aí alguém desse gabinete lançou frases como acabou a mamata, sei que da Lei Rouanet, ninguém sabe o que é Lei Rouanet, e fica jogando na nossa cara como se isso fosse um dinheiro garantido na nossa mão. E foi muito fácil. Por que foi tão fácil disseminar? Né? Porque primeiro assim, esse ódio não tem escrúpulo. Nós que somos pessoas que temos escrúpulos, mesmo se é uma situação que a gente detesta e odeia, a gente não tem coragem de inventar certas coisas. A falta de escrúpulos bota essas pessoas muito na nossa frente. Não precisam pensar na verdade. Hoje em dia, Charles, eu acredito que o pior mal do Brasil, um dos maiores desafios nossos, fora esses que eu falei, que são os primeiros, racismo, desigualdade, homofobia, preconceitos, é a fake news. Porque as fake news, elas não têm lógica, a não ser o ódio. Não é à toa que existe, e foi batizado muito bem, de gabinete do ódio. Pessoas que ficam inventando o ódio, e ele é fácil de grudar, porque as pessoas estão muito recalcadas. E, claro, o Brasil é um país muito miserável.
E esse ser miserável ultrapassou o fato de ser miserável materialmente. Nós estamos miseráveis de alma. O ódio nunca vai construir nada. O ódio, sei lá, o ódio que te faz segurar uma arma de fogo não vai te fazer construir nada. Só vai jogar uns contra os outros. E é tolice, e a gente já está vendo, achar que não vão se virar uns contra os outros. Já estão se virando. Sim, Né? sim, sim. E como isso era previsível. Isso era previsível. Dava para ver. E tudo, o ódio, ele é um abismo, né? A gente está vendo. Só que quando o ódio, esse abismo, se cai nesse abismo, eles pegam no nosso pé e levam a gente junto. Então a gente está sofrendo. A gente está sofrendo com isso. E aprendendo a lidar com uma coisa que parece impossível, né? O cara inventa uma coisa, se espalha, né? E sei lá, das coisas mais absurdas que a gente viu no Brasil, tipo uma madeira de piroca. Qual é a mente que inventou isso? Uma coisa dantesca, uma coisa absurda, e a gente não conseguiu se desvencilhar dessas coisas a tempo. Então, o que você começou falando isso, citando o canal, a facilidade do ódio, como é fácil um grudar no outro, são gremlins, bichos horrendos, deformados, né? Que se alimentam da própria deformação. Então, o nosso grande desafio é reencontrar o amor, reencontrar e espalhar isso de alguma maneira, dissolver as mentiras, dissolver as fake news de alguma maneira, sei lá, que esse processo vá adiante, mas eles têm uma máquina, né? Uma máquina de fazer, assim. Então, não será fácil. Na época das eleições, teve um momento que eu me senti totalmente, como você deve ter sentido, totalmente impotente, totalmente frágil, sabe? E sentindo falta de uma união mais interessante da esquerda mesmo, para a gente conseguir. A gente precisa agora de um projeto comum, ou a gente vai se ferrar por décadas. Tem que ter um projeto comum que envolva essas coisas, de união, de amor, de compreender o diverso, de trazer todo mundo junto. É um trabalho, assim, a gente faz um trabalho de formiga, mas é o que a gente tem. Eu acredito no micro. Aliás, isso é uma coisa legal que eu quero te dizer. Eu acredito no micro. Eu já acreditava antes, assim, de não passar pelos caminhos sem enxergar as coisas. Enxergar quem trabalha comigo, saber quem são essas pessoas, mostrar minha gratidão, ser solidário. Isso é o que a gente tem que fazer como formigas. Sejamos formigas atômicas. Olha só, se isso fosse um show, ele está terminando, vou encerrar aqui esse arquivo, a gente precisa voltar para o bis. Então vamos voltar para o bis, tá pode bom, ser? Vamos, pode ser. Com você Voltamos para um bis, pode ser? Por você eu largo tudo. Vamos voltar para o bis, por favor, todos os amigos que estão aqui, voltem, ok? Até já. Voltem. Voltem, até já. Até.